Gays, lésbicas, bissexuais, essa é a mensagem de Deus para você. Preste muito atenção, pois é o próprio Deus quem vai falar com você hoje. Primeiro de tudo, Deus, Ele ama você de uma maneira incrível, grandiosa, de uma maneira que você nem mesmo consegue imaginar. Em João capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele amou o mundo todo, sem fazer nenhuma acepção de pessoas. Esse Deus de amor deu a vida por todos, e querendo que todos um dia morem com Ele eternamente no céu, para viver num lugar maravilhoso e que não terá mais morte e nem pecado. Você que escolheu ser gay, ser lésbica ou ser bissexual, talvez você pense que Deus, Ele não está com você, que Deus, Ele não cuida de você, porque você escolheu ser diferente daquilo que a palavra dele diz. Mas Ele mesmo está dizendo agora para você, Ele cuida sim de você. Se Ele ama, se Ele morreu por você, Ele cuida de você. Quando você fizer uma oração aí na sua casa, crendo que Deus o ouve, com certeza Ele vai dar ouvidos à sua oração. Ele vai sim proteger você dos perigos, embora saibamos que quando não estamos em comunhão com Ele, somos mais suscetíveis a ser usados pelo diabo e sermos destruídos pelo diabo. Mas sim, o Espírito Santo está com você, pois Ele quer que você se converta dos seus maus caminhos, assim como eu também preciso me converter dos meus maus caminhos. Mas Deus agora manda dizer algo para você, que talvez você se entristeça, que talvez você se magoe, que talvez você se ire e abandone a Deus, como acontece com muitos nos dias de hoje. Apesar de Deus amar você, assim como Ele me ama também, apesar de Deus cuidar de você assim como Ele cuida de mim, apesar de Deus ouvir a sua oração como Ele ouve a minha, Ele não aceita a escolha que você tomou para a sua vida. Esse mesmo Deus que é amor e foi capaz de dar o seu Filho para morrer por toda a humanidade, esse Deus também é justiça. A grande verdade é que todos nós, os seres humanos, precisamos de transformação. Deus não nos aceita do jeito que somos, em pecado. Precisamos mudar de vida, precisamos nos converter para que assim Deus possa aceitar-nos e assim possamos um dia morar com Ele num lugar maravilhoso que não terá mais pecado, nem morte e nem tristeza. E se você hoje caiu aqui nesse vídeo, não foi por acaso. O Espírito Santo trouxe você até aqui. E hoje Deus nos chama, a você e a mim, para algo maior nessa vida. Para renunciarmos àquilo que nós gostamos, o nosso eu, para fazermos a vontade de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para você e para mim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Deus que conhece todas as coisas. Qual vai ser a sua escolha hoje? Se ainda não sabe, convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. E vamos aprender hoje juntos qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Querido e querida irmã, como eu disse no início, eu não, Deus o próprio falou. Deus, Ele ama nós todos de uma maneira incondicional. Não importa o que façamos, o amor dele por nós não muda. Mas o amor de Deus não significa uma aprovação para tudo o que nós fazemos aqui nessa terra. Deus, Ele chama você e a mim para vivermos segundo a sua vontade. E a vontade dele é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19 nos diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E isso vale para todas as pessoas. Todos nós temos áreas na nossa vida que somos tentados, mas precisamos entregar e colocar isso nas mãos de Deus para que Ele possa fazer esse milagre e nos transformar segundo a vontade dEle. Quando Deus faz com as suas próprias mãos o primeiro casal, quando tudo ainda era perfeito, Adão e Eva, lá no livro de Gênesis, Deus ali institui uma família. E disse Deus para eles: multipliquem-se e encham a terra. Primeiro, o propósito de Deus sempre foi que o ser humano se multiplicasse.
E agora eu faço uma pergunta para você. Homem, com todo respeito, mulher com mulher, será que há como se multiplicarem? Tem como ter descendência de um homem com homem e de uma mulher com mulher? Toda a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus nos mostra de maneira clara que Ele é contra essas atitudes, contra esses atos. Deus, Ele cria o homem para ter o papel de homem e a mulher para ter o seu papel de mulher, de mãe. Foi assim que Deus criou desde o início, pois Ele sabe de todas as coisas, pois esse Deus é perfeito. E talvez se você é uma pessoa que tomou essa escolha para a sua vida, você me diga: William, mas eu desde que eu nasci, desde bem pequenininha mesmo, eu já sentia esses desejos no meu corpo. Eu sempre tive esse desejo de ter um sexo diferente. E eu digo para você, eu não discordo da sua opinião. Eu acredito em você. Desde que o pecado entrou no mundo, muita coisa mudou. Os sentimentos, as emoções, o corpo humano e no geral também mudou. O ser humano antes do pecado não tinha uma natureza corrompida e pecaminosa como depois da queda de Adão e Eva. De verdade, se você sente isso desde pequeno, pois conheço pessoas que me disseram que sentem isso desde pequeno, eu acredito. Mas o grande fato é, assim como você tem essa luta interior dentro de você, eu também e todos os seres humanos têm as suas lutas. Assim como você tem esse desejo de andar com pessoas de sexos diferentes, eu também tenho desejos com adultério, com pornografia, com inveja, com todo tipo de imoralidade, cobiça. Você entende? Você tem a sua luta e eu também tenho a minha. Mas agora, se eu tomar a decisão de me entregar de cabeça a essas tentações, eu também vou acabar perdendo a minha salvação. Eu também vou acabar me afastando de Deus, pois o pecado, ele nos afasta de Deus. Esse Deus que é amor, esse Deus que é bondade, esse Deus que é misericórdia, esse Deus também, ele é santo e ele abomina o pecado. E se você e eu estivermos presos ao pecado, Deus vai se afastar de nós. Na verdade, nós vamos nos afastar de Deus. A nossa sociedade, as mídias em gerais, podem falar sim que nós devemos viver e podemos viver da maneira que nós quisermos. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não nos ensina dessa maneira. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que eu creio que é o próprio Deus que usou pessoas para escrever isso daqui, esse livro, ela nos ensina que devemos ser diferentes do mundo, pensarmos diferentes do mundo, seguirmos de acordo com a fé que temos em Cristo, obedecer aquilo que Ele nos pede na palavra dEle. E por que, William, então devemos obedecer o que está escrito nessa Bíblia aí? Primeiro, porque se nós obedecermos os mandamentos de Deus, seremos mais felizes aqui nessa terra. Embora passemos por tribulações, por aflições, por dificuldades, nós teremos a certeza que o Deus Todo-Poderoso estará ao nosso lado, nos dará a sua paz e a sua alegria e felicidade. E além disso, quando Cristo voltar a essa terra, pois Ele vai voltar, Ele prometeu e tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Aqueles que obedecerem a Ele, que amarem a Ele, retribuírem aquilo que Ele fez por nós, morarão com Ele eternamente no céu, num lugar maravilhoso que não terá mais tristeza, não terá mais doença, não terá mais maldade e tudo isso que nós presenciamos aqui nessa terra. Eu sei que a escolha é sua e minha, mas que você possa entender qual é de fato a verdade de Cristo para a sua e para a minha vida. Se você sente que Deus está falando com você, falando ao seu coração, saiba, Ele tem algo grandioso para você na sua vida. Você pode decidir mudar de vida hoje, mas para isso você precisa abandonar a sua vida antiga e começar agora uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. A primeira coisa que você precisa fazer hoje é: reconheça que você precisa de Jesus. Você e eu não conseguimos mudar de vida sozinhos. Precisamos da ajuda de Jesus. Eu fui usuário de drogas por 10 anos na minha vida, droga pesada. E quando eu reconheci que poderia ser liberto com a ajuda do Pai,
Quando eu estudei a Bíblia Sagrada, Ele operou um milagre na minha vida. Mas eu precisei com certeza da ajuda dele. Por minhas forças eu nunca conseguiria sair. E se saísse, como conheço alguns que saíram, continuam presos a outros vícios. Não tiveram de fato o encontro com Cristo Jesus. As suas vidas não mudaram. Eles continuam as mesmas pessoas, só estão libertos da droga. Se Deus está falando com você, se ajoelhe, converse com Ele, peça a Ele para que Ele transforme o seu coração, mude os seus desejos carnais. E talvez você diga ou pense, você que é uma pessoa sincera: William, isso não é um pecado. Mas veja, acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. E diz assim, preste atenção, o próprio Deus falando: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Veja o que Deus diz à mulher, que ela mudou o modo natural de suas relações íntimas. E fala também sobre o homem no próximo versículo. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Veja de maneira clara, querido e querida irmã, e talvez você que está aqui, que entrou nesse vídeo através do Espírito Santo que trouxe você, a palavra de Deus nos mostra que Deus condena a relação de homem com homem e mulher com mulher. Deus, Ele abomina esse pecado e diz que essas pessoas receberão a punição por causa do seu erro, por causa da sua escolha. E por que Deus fala isso? Parece de maneira tão dura. Querido e querida irmã, entenda. Da mesma maneira que se eu me jogar na imoralidade, na pornografia, no adultério, como eu falei antes, eu vou também receber a minha punição. Da mesma maneira você também receberá essa punição. Não é por você ter mudado o seu desejo por homem ou por mulher, não é por você ter feito essa escolha, é por causa do pecado. E isso é um pecado, assim como outros pecados que também a Bíblia condena, a palavra de Deus condena. Não é só você que será condenado por ser gay, lésbica, bissexual. Não é só você que será condenado. Mas outras práticas morais também pessoas serão condenadas. Outros tipos de pecado também pessoas serão condenadas. É porque Deus, Ele é santo, puro e justo. E Ele mesmo amando você e a mim de todo o coração, se nós continuarmos agarrados, contrários à sua vontade, Ele não poderá fazer nada. Ele vai ter que destruir o pecado quando Ele vier. E se nós estivermos agarrados ao pecado, Ele também vai acabar nos destruindo, mesmo nos amando tanto. Por isso Ele luta continuamente por mim e por você. Por isso Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos falar a verdade, pois Ele sabe que a volta dele está breve. Logo Ele vai voltar, e o desejo dele é que todos cheguem ao arrependimento, que todos se salvem. O que Cristo queria que todos fossem morar no céu com Ele. Você acha que não teria espaço para morar com Cristo Jesus todas as pessoas? Mas as pessoas não querem. Elas querem fazer a sua própria vontade, seguir os seus próprios caminhos. Eu sei que não é fácil vencer os desejos da nossa carne. E nós, por nossa conta, nós não conseguimos. Mas precisamos nos jogar nos pés de Cristo. Precisamos clamar: Senhor, eu não consigo vencer a imoralidade. Eu não consigo vencer esses desejos que me fazem andar contrário à Tua palavra. Me ajuda, me dê poder para deixar de andar segundo as minhas vontades e segundo os meus prazeres, e fazer aquilo que Te agrada, aquilo que é da Tua vontade. É isso que você e eu precisamos fazer. Lutar contra os nossos desejos carnais, que são fortes, que são todos os dias. Enquanto estivermos com vida nessa terra, Deus, Ele vai lutar por nós. Até o último momento Ele vai lutar por mim e por você. Mas o que você escolhe para a sua vida hoje?
E aqui fica essa mensagem para todas as áreas, para todo tipo de pessoa. Pessoas que também estão agarradas ao pecado, mas especialmente, diretamente, essa mensagem é para pessoas que são gays, lésbicas ou bissexual, que tomaram essa decisão em suas vidas. Talvez você está assistindo aqui essa mensagem hoje, o Espírito Santo falando com você hoje. Qual é a sua decisão? Você viu que está num caminho contrário ao que a palavra ensina, o que Deus ensina. Tome a iniciativa de se jogar nos pés de Deus. Peça a Ele para que Ele mude a sua vida. Talvez você que está aqui conhece alguém na sua família, entre os seus vizinhos, na escola, na faculdade, que também tomou essa escolha contrária à vontade de Deus. Leve essa mensagem para ela. Mostre para ela qual é a vontade de Deus para a vida dela. Não tenha medo, não se cale, pois uma mensagem pode salvar a vida de uma pessoa. Não ache que para essa pessoa não tem mais salvação. Tem sim. Deus é todo poderoso, Deus pode transformar qualquer pessoa. Somente creia, somente ore, somente fale a verdade, somente busque o Espírito Santo para ser usado por Deus. E agora eu convido você a orar junto comigo, se você tomou a sua decisão. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom, maravilhoso e misericordioso. Obrigado por essa mensagem esclarecedora, verdadeira e poderosa da tua parte, para mim e também para os irmãos que estão aqui comigo assistindo essa mensagem. Que o Senhor possa transformar a vida dessas pessoas. Se tiver pessoas aqui que essa mensagem foi direcionada, tomaram essa decisão nas suas vidas, que possam deixar o seu coração aberto para que o Senhor possa entrar e mudar a vida delas. Que elas aceitem, que elas decidam se entregar a Ti, que elas decidam fazer Tua vontade, que elas decidam se jogar de joelhos diante da Tua presença e clamarem pelo Teu Espírito Santo. Eu imploro, eu peço e eu suplico a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, se o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, eu peço, inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, comente e compartilhe, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você ver depois desse e continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, uma boa noite para você, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!